Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a filosofar um pouco? O nosso canal teve muitos vídeos, tem muitos vídeos a respeito de Aristóteles. A respeito principalmente de um livro de Aristóteles chamado Ética a Nicômaco. Esse livro aqui é muito importante. E por que ele é importante? Porque, observe, nesse livro nós temos a sistematização da ética no Ocidente. Ora, quer dizer com isso que não se falava de ética antes? Falava sim. Mas acontece que os pensadores antes de Aristóteles não tinham sistematizado o pensamento a respeito da moral da forma como ele fez. Então ele criou um sistema para tratar a moral. Esse sistema que trata da moral é a ética. Essa é a diferença fundamental entre ética e moral. Nós teremos um vídeo para tratar sobre essa diferença, inclusive sobre como nós compreendemos de forma um pouco equivocada as palavras ética e moral. Nós tratamos a respeito desse livro em 6 vídeos. Nós ainda temos mais uma jornada. Só que antes de começar essa final da jornada, esses últimos 4 livros, porque são 10 livros, como 10 capítulos que formam esse livro. Antes de começar, eu quero fazer um resumo do que nós já trabalhamos até agora, para que você possa se situar e então continuar a caminhada. Já que nós vamos falar do livro 7, 8, 9 e 10 ainda. Pois bem, o que nós falamos? O primeiro livro trata de uma questão crucial. Ele trata da noção de bem. Para Aristóteles, todas as ações são pensadas em função de um bem. Sem essa ideia de bem superior, não tem como pensar a moral. Veja, ele não está dando conselhos morais, ele está falando de ética, de reflexão filosófica. Então ele parte do pressuposto fundamental, o bem. E por que o bem? Porque é o mais perfeito que deve ser de modelo. Eu quero trazer aqui essa indicação aqui, ó, o professor de Aristóteles, Platão, no livro A República, justamente no ponto 504, letra C, diz assim: não pode haver uma medida imperfeita, seja do que for. Ou seja, o imperfeito nunca pode ser medida de nada. Por isso que Aristóteles, no livro 1, começa definindo o que é o bem. E que a busca do bem, a busca de fazer o bem, é justamente a finalidade da vida humana. Pois bem, no livro 2, ele fala sobre agir com moderação. E veja como é interessante isso. Porque moderar, ele vai desenvolver isso depois, inclusive na política, porque a ética de Aristóteles não pode ser pensada separada de sua política. Ele vai desenvolver que a moderação é justamente buscar esse meio termo entre questões que são extremadas. Pois bem, agir com moderação é o que trata o livro 2, e nós temos um vídeo sobre todos esses capítulos, esses livros que eu estou falando. Eu estou falando hoje do livro 1 até o livro 6, fazendo um resumo do percurso. No livro 3, ele trata sobre saber escolher. Olha, como é que eu posso aprofundar o tema do livro 2, que é agir com moderação? Sabendo escolher. Há uma questão muito importante aqui, que é o seguinte: Aristóteles nos ensina a escolher o meio termo. Então imagine, por exemplo, uma pessoa covarde. Ele é o extremo, mas uma pessoa temerária, aquela pessoa que não reflete, que não pensa no que vai fazer, é o outro extremo. Então o corajoso é o meio termo que soube escolher de forma correta, com moderação, o que deve ser feito. No livro 4, Aristóteles vai falar sobre praticar a virtude. Olha, a virtude é um tema muito interessante. Vamos pensar o seguinte: as coisas tomam início no nosso pensamento. Elas se desenvolvem nas nossas ações. Ações repetidas tornam-se hábito. O hábito, então, vai fazer o quê? Vai criar o caráter do indivíduo. E esse caráter vai determinar, vamos dizer assim, o destino. A gente pode até, inclusive, falar sobre isso. Essa questão de destino e liberdade no pensamento grego é muito interessante e vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Nós somos livres ou destinados, determinados? Para Aristóteles, nós criamos o nosso destino com as nossas escolhas. Agora, no capítulo 5, temos um tema super interessante: viver a justiça. Olha, eu tenho as várias virtudes e a justiça é a virtude das virtudes. É ela que me ajuda então a entender como eu devo escolher de forma moderada. Agora, para fazer justiça, vamos dizer assim, para agir com justiça, no capítulo 6, Aristóteles vai tratar de uma coisa muito interessante: valer-se da razão. Não é possível agir
de forma justa, escolher de forma moderada, escolher o meio termo, a mediania, o conceito de justiça, isso é importante. Tem caído inclusive em alguns concursos aqui. O conceito de justiça para Aristóteles é o meio termo, ou seja, a mediania. Eu não posso fazer isso sem usar a razão. Agora, Aristóteles faz uma escala, vamos dizer assim, um caminho da razão. O primeiro patamar da razão é a ciência. Ciência é o conhecimento que nós temos. O conhecimento técnico, que é o segundo patamar, é o conhecimento mais simples, não é a ciência no sentido moderno que Aristóteles está falando. Então nós temos a ciência, nós temos a técnica, nós temos o discernimento, nós temos a inteligência e nós temos a sabedoria. São os degraus que nós fazemos do uso da razão. Isso é muito interessante, porque há quem ache que a ciência é a coroa do conhecimento. Para Aristóteles, não. Não adianta você ter razão sem ter a vida concreta. Então, para ele é muito importante unir conhecimento e ação. Por isso, sabedoria. O encontro entre o conhecimento e a ação. Há outras pessoas que preferem a técnica. Mas a técnica pode instrumentalizar não só as coisas, como as pessoas também. Então, nós fizemos um resumo do livro 1 até o livro 6. Em breve, nós teremos um vídeo sobre o livro 7º. E aí vamos continuar com vídeos sobre todos os livros. Eu quero lhe pedir o seguinte, você chegou até aqui, se inscreva no canal, divulgue nosso canal, nos ajude a influenciar, levar o pensamento filosófico. O que nós queremos aqui é o quê? Que as pessoas comecem a ler sobre filosofia e discutir temas assim. Nós levamos filosofia a sério aqui. Por quê? Filosofar é preciso. Tchau, um abraço.